Bem, vamos falar de Portugal, vamos falar da Palestina, do Líbano, do conflito no Médio Oriente, vamos falar do Brasil e o golpe revelado, e Moçambique também em ebulição. Não vamos esquecer de falar da Ucrânia, também com conflito que se arrasta. Esses são os temas do nosso programa dessa semana. Bem-vindos a um Política Impura. E convido a vocês, antes da gente entrar nos temas, que curta, que compartilhe, que ative o sininho das notificações, que se inscreva no nosso canal ou reinscreva, caso tenha sido desinscrito, que de vez em quando acontece, e ajude a gente a divulgar o nosso projeto. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Bem-vindos a mais um programa Política Impura e agora, passando para o Henrique, a seguinte questão. Em Portugal, temos problemas de segurança e saúde. Henrique, Montenegro falou sobre a segurança no país. Qual é o verdadeiro quadro da segurança e o que você fala sobre isso? Montenegro escolheu a hora mais nobre da audiência dos telejornais de ontem para fazer uma comunicação ao país sobre segurança interna. Como se o país estivesse em problemas gravíssimos de segurança, se aqueles casos que aconteceram depois da morte que ocorreu na Zambujeira, próximo de Lisboa, de um cidadão, aqueles problemas, aqueles desacatos tivessem continuado. Não é verdade, pararam. O país está calmo neste momento e não se justificava de modo algum a intervenção de Montenegro. O que é que Montenegro fez? Aquilo que fez foi colocar na ordem do dia o problema da segurança, como se o país fosse um país inseguro, quando nós somos dos países mais seguros do mundo, somos o 7º país, já estivemos acima, mas mesmo assim somos o 7º país mais seguro do mundo. E nada justificava a intervenção de Montenegro naquelas circunstâncias, como se o país estivesse a assistir a um problema gravíssimo que implicasse uma comunicação solene ao país do primeiro-ministro. Aquilo que ele fez foi, no fundo, dar trunfos a Ventura. Ventura, que tem insistido nessa falsidade da insegurança no país, que é uma mentira. Repete-se, o país é dos países mais seguros do mundo, o 7º país mais seguro do mundo, e Montenegro, que aparentemente quis tomar um tema de Ventura para não deixar o problema da segurança interna apenas nas mãos de Ventura, aquilo que ele fez foi, no fundo, dar aval aos fantasmas que Ventura lança para a população e que intoxicam as consciências e fazem com que a população portuguesa tenha uma percepção de insegurança muito superior àquilo que se passa na realidade. Ora, se qualquer país tem problemas de segurança, e Portugal também os tem, como é óbvio, a verdade é que convém tratar isso com a discrição necessária. Claro que, de um modo público e de um modo grave, quando as coisas são graves, como sucederam os distúrbios em Lisboa há uns dias atrás, mas, fora disso, não há razão nenhuma para uma intervenção pública do Primeiro-Ministro. E é muito grave que a democracia dê argumentos aos antidemocratas, como é Ventura, para levarem a cabo os seus intentos de minarem por dentro a democracia sob o falso pretexto da necessidade de segurança no país. Bom, agora temos uma questão importante, Henrique, que é a questão da saúde pública em Portugal. Então, é possível passar os atendimentos
da saúde pública para o privado, o que que isso significa para os cofres públicos e para a população portuguesa? Ora bem, o atual governo tomou posse com o compromisso assumido antes das eleições de em 60 dias acabar com grande parte dos problemas da saúde e com os problemas das urgências, com os problemas do excessivo atraso nas intervenções cirúrgicas e nas consultas no Serviço Nacional de Saúde. Claro que não fez nada disso e aquilo que nós estamos a assistir é que os problemas se vêm agravando. E a prova de que os problemas se vêm agravando é agora a decisão da Ministra, que depois de, numa fase anterior, dar 70 milhões de euros aos privados para investirem, em vez de os investir no setor público, a Ministra veio dizer que se o Serviço Nacional de Saúde não cumprisse os prazos legais para fazer intervenções cirúrgicas, que o Serviço Nacional de Saúde deixava de as fazer e as intervenções cirúrgicas ou as consultas passariam para a atividade privada e quem pagava aos privados era o Serviço Nacional de Saúde. Isto é mais uma forma de financiamento do Serviço Nacional de Saúde que a Ministra está, ou melhor, do financiamento dos privados pelo Serviço Nacional de Saúde, que a Ministra está a propor-se fazer. Ora, isto tem várias implicações. Em primeiro lugar, parece que não há listas de espera no setor privado da saúde. É uma mentira. Há atrasos nas consultas, por exemplo, uma pessoa, por sinal até minha familiar, marcou no início de novembro uma consulta para um hospital privado e essa consulta foi-lhe marcada uma consulta de gastroenterologia, foi-lhe marcada para meados de março. No princípio de novembro para meados de março, com meses de antecedência. Mas ainda esta semana recebeu uma comunicação a dizer que a consulta tinha sido novamente adiada para abril. Isto é, no setor privado também existem atrasos, até, repare-se, não só nas cirurgias, mas também na marcação de consultas. E isso não é transmitido pelos meios de comunicação social. Em segundo lugar, as cirurgias muitas vezes atrasam-se por falta de médicos, por falta de material e por falta, portanto, de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Se, em vez de dar dinheiro aos privados, desse ao Serviço Nacional de Saúde, certamente que os atrasos não seriam tão graves. Ora, aquilo que nós vemos é que a Ministra pretende transferir dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para os privados que atuam no setor da saúde, que é um setor altamente lucrativo, que é, depois do negócio das armas, o melhor negócio que há em todo o mundo, pretende então transferir esse dinheiro para os privados. O que resulta daí é que, frequentemente, aquilo que sucede é que a Ministra e os Ministros e Secretários de Estado, depois de terem funções públicas, vão trabalhar precisamente para os interesses privados que eles próprios, durante o seu mandato, favoreceram. Ora, isso é gravíssimo e devia ser terminantemente proibido, não só depois de um período de nojo, em qualquer momento, os ministros ou secretários de Estado, qualquer governante que tivesse na sua atuação tido uma intervenção que favorecesse os privados, não encontrasse um tacho, digamos assim, porque são tachos que eles encontram frequentemente nos privados. E o que se nota é que esses partidos, como o Chega do Ventura, que falam tanto da corrupção, afinal de contas, até agora ainda não fizeram nenhuma proposta para impedir que qualquer governante
transite do serviço público para o privado, a não ser desde que tenha um período de nojo. Mas depois desse período de nojo de 3 aninhos, já pode ir à vontade para o privado. Mas durante esse período de nojo também há um bom lugar em que ele se pode aquecer. Relativamente a isso, aqueles que são os paladinos da luta anticorrupção, como é o Ventura e o Chega, aliás, nós vemos aqueles indivíduos lá do Chega, olhamos para a cara deles e vemos logo, é notório que eles são os maiores paladinos contra a corrupção. É cínico, é ridículo, gente daquela estar a falar que luta contra a corrupção. E, infelizmente, também de outros partidos que poderiam, sobretudo quando estiveram no poder, tomar medidas que não tomaram, infelizmente, continuam essas medidas por tomar, impedindo as portas giratórias entre o setor público, entre a vida pública, as funções públicas e os interesses privados. Bom, falemos da Ucrânia, um conflito que parece que se arrasta, que não tem fim. E, e quando a gente pensa que está chegando, que agora vai parar, que agora vai mais um tempo. Até quando? Qual é a data final para esse conflito terminar, Henrique? O que está prolongando isso? Não se sabe. Não se sabe até quando é que se vai prolongar. Para já, a NATO reforçou, pelo menos em palavras e em atos, o envio de material de guerra para a Ucrânia, o que só vai prolongar a agonia da Ucrânia e o sacrifício do povo ucraniano, sobretudo da juventude ucraniana. É algo de terrível que está a dizimar a juventude ucraniana e que já levou a que a mobilização passasse para os 18 anos, para rapazinhos sem um mínimo de experiência e que, indo para a frente, se transformam em carne para canhão. A zona de Kursk está a ser completamente transformada num matadouro para as forças armadas ucranianas e, infelizmente, continua inclusivamente a própria corrupção nas forças armadas ucranianas. Ainda agora veio a notícia de uma televisão ucraniana, a TV1+1, que disse que, ou noticiou, que projéteis lançados por obuses de 120 milímetros não rebentavam, porque a pólvora estava mal calibrada, que as coisas tinham sido mal armazenadas e que iam retirar 100 mil, qualquer coisa como 100 mil projéteis fabricados na própria Ucrânia por fábricas ucranianas. Nós já vimos a demissão de ministros, de imenso pessoal nas Forças Armadas, de generais, em consequência da corrupção. Isto é mais um ato de corrupção terrível que mina a Ucrânia. A verdade é que este dizimar da população mais jovem ucraniana parece que não faz com que a NATO e o próprio Zelensky deixem de ter a narrativa deles do grande perigo da Rússia. Porque a Rússia disse que não queria e não se vê. A Rússia, normalmente, ao longo da história, nunca tomou ela a iniciativa de atacar, sempre foi atacada, sempre foi invadida. Este caso foi um caso de ataque, de iniciativa de ataque da Rússia, mas também teve como algum pretexto a defesa de população russa do Donbass e da Crimeia, que estavam a ser perseguidas pelo regime de Kiev, e a prova de que, afinal de contas, as populações da Ucrânia não estão interessadas em continuar com a guerra é que, neste momento, a maior parte da população ucraniana quer um acordo, mesmo com a entrega à Rússia
do Donbass e da Crimeia. E não é só, parece que não é só a população ucraniana, porque agora houve eleições presidenciais na Roménia e quem venceu foi o candidato pró-russo. E isso significa que, afinal de contas, os povos daquela região, da Ucrânia e da Roménia, por exemplo, e a Roménia tem sido uma aliada da Ucrânia, os povos daquela região não estão tão a favor da NATO, e a Roménia também é membro da NATO, mas não estão tão a favor da NATO como a NATO faz propalar. Porque nestas eleições na Roménia houve um candidato favorável à Rússia que esteve em primeiro lugar. Portanto, a narrativa da NATO falha completamente. E esperamos que isto acabe rapidamente, porque esperamos que Trump venha a terminar com esta carnificina, tirando o tapete ao complexo militar industrial americano, de certo modo, e até ao complexo militar industrial europeu, porque as fábricas de armamentos alemãs, essas é que estão a ganhar neste momento, as alemãs e as francesas, essas é que estão a ganhar, e inglesas, essas é que estão a ganhar dentro da Europa, além do complexo militar industrial americano. Quando entra tanto dinheiro, você acha que ele vai cumprir essa promessa? Vai porque, de certo modo, ele é um indivíduo. Não sabemos até que ponto está dependente do próprio Putin, mas pelo menos tem uma admiração enorme com o Putin e quer uma aproximação à Rússia e quer afastar a Rússia da China. Se o vai conseguir, não sabemos. Mas que há uma ligação dele a Putin e além de que essa ligação, nomeadamente uma admiração, está ligada às próprias tendências ditatoriais de Trump. Portanto, juntar-se-ão, no fundo, dois ditadores. Bom, a Palestina também, Líbano, Israel, esse imbróglio está cada vez mais complicado. É uma coisa terrível, é aquilo que se espera, porque Netanyahu não, na realidade, não quer cessar fogo, não quer paz. Aquilo que ele quer é eliminar completamente o Hezbollah e eliminar completamente o Hamas. Não conseguiu eliminar nem um nem outro, mas conseguiu vitórias importantes. Destruiu completamente Gaza. Gaza é um monte de escombros. Está a fazer algo de parecido no Líbano, sobretudo no sul do Líbano. Foi conseguido um acordo de paz por 60 dias com o Hezbollah, só que logo no dia seguinte esse acordo de paz foi violado. Israel lançou tiros de tanque, disparos de tanques contra edifícios no sul do Líbano. E residenciais, não é? Que a gente vê residenciais. É sempre assim. Edifícios residenciais, sob o pretexto que lá estavam a viver o Hezbollah também. É óbvio que o Hezbollah e o Hamas têm culpas nisto. A verdade é que eles se meteram numa guerra, manifestamente, não estavam preparados para a guerra. Israel liquidou a cúpula do Hezbollah e liquidou também a cúpula do Hamas. Os combatentes continuam no terreno, a maior parte deles, poucos combatentes foram eliminados, relativamente ao grosso dos combatentes, simplesmente não estão articulados, são grupos desconjuntados e Israel, com o tempo, poderá efetivamente dominá-los, se Netanyahu continuar. É óbvio que os próprios Estados Unidos estão a pressionar, até porque aí tínhamos falado num programa anterior que a Rússia estava a tentar servir como mediadora. Agora foram os Estados Unidos e a França que pressionaram este acordo com o primeiro-ministro do Líbano e com a Hezbollah, até para que não fosse a Rússia a colher os louros de ser a mediadora de um conflito, e os Estados Unidos pressionaram Netanyahu a fazer este acordo de paz por 60 dias. Claro que Netanyahu
não pretende cumprir o acordo de paz. Ele sabe que é possível neste momento, e é, efetivamente, porque o Hezbollah, ao contrário do que pensávamos, o Hezbollah não se preparou devidamente para um conflito com Israel, preparou-se para um conflito a longo prazo com o objetivo de minar completamente a economia israelita. E a economia israelita está minada, mas gravemente minada. Simplesmente, esse conflito não vai durar tanto como o Hezbollah e o Irão e o Hamas pensavam, precisamente porque não tem direção. Quer o Hamas, quer o Hezbollah estão neste momento sem direção operacional e política até. Portanto, eles têm que terminar com o conflito, eles têm, de certo modo, se render a Netanyahu. E Netanyahu vê efetivamente uma oportunidade de os fazer render, nem que faça do Líbano um monte de escombros, como fez em Gaza. O acordo foi no sentido de o Hezbollah se retirar para lá, para norte do rio Litani, que é a cerca de 30 km da fronteira com Israel, mas esse acordo dificilmente será cumprido por uma parte e por outra, e vamos ver o que é que vai suceder no futuro. Também não sabemos qual o papel dos Houthis no Iémen nesta conjuntura. O que sabemos é que Netanyahu está triunfalista, ele pretende levar este conflito até ao fim e dizimar completamente o Hezbollah e o Hamas. Claro que não acabará a longo prazo com a resistência palestiniana, porque por estes que morrem, outros nascerão e outros combatentes pela causa palestiniana, se morrerem 100 mil, irão no futuro aparecer 200 mil dispostos a morrer pela causa palestiniana. E Netanyahu aquilo que está a fazer é colocar Israel num grande logro, numa grande miragem. A prova disso é que ele quer silenciar as vozes que se lhe opõem em Israel. Não só o Parlamento, não só os tribunais, mas agora também os meios de comunicação social. Por exemplo, o maior jornal de Israel, o Haaretz, um jornal independente, e que frequentemente critica o sionismo, dizendo que o sionismo é racismo, critica Netanyahu. O Haaretz está a ser gravemente punido por Netanyahu, que retirou qualquer publicidade ao Haaretz. Lhe retirou o apoio a assinaturas e pretende liquidar o Haaretz. Isto é, pretende liquidar o principal órgão de informação livre em Israel. É isto que Netanyahu pretende. Isto é, ele pretende liquidar todos os que se lhe opõem. Ele até pode vencer durante algum tempo, mas é uma vitória ilusória porque o tempo não joga a favor de Israel. Ele que pense que a causa palestiniana pode demorar 100 anos a ter vencimento. Mas os palestinianos continuarão a lutar pela sua causa e grande parte, uma boa parte, pelo menos aqueles que não forem traidores, nomeadamente ele pretende levar para a frente os chamados Acordos de Abraão, um acordo com a Arábia Saudita, acordos de amizade com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, etc., e o Egito, de modo a garantir uma espécie de segurança para Israel, mas isso nunca será a garantia da segurança para Israel, porque o povo palestiniano está disseminado pelo mundo e tem pelo menos dois aliados. Em primeiro lugar, o Irão, em segundo lugar, o Iraque. E depois, no futuro, ainda, quando a Síria se levantar, a Síria também. Certamente que a própria Rússia, que tem tido um papel dúbio no que toca a Israel, não apoiando manifestamente, mas também não deixando de apoiar, pois a Rússia poderá, em qualquer momento, também mudar de opinião e Israel ser confrontado
com a necessidade de fazer a paz com os palestinianos. E aquilo que a extrema-direita sionista e Netanyahu pretendem, que é liquidar de uma vez por todas a possibilidade de um Estado palestiniano, fazer o grande Israel, fazer um Israel do Jordão até ao mar, e eventualmente, para alguns loucos, porque o já dentro do governo israelita, anexar parte do Egito, parte a Jordânia, o Líbano, parte da Turquia, Síria e uma parte do Iraque até ao próprio Eufrates e uma parte do próprio Kuwait e do Catar. Há gente em Israel suficientemente delirante e fundamentalista para querer uma loucura destas. É óbvio que o mundo e as nações árabes não vão aceitar esta paz imposta pelas armas por parte de Israel. Já dissemos aqui, o 7 de outubro foi uma manobra, manifestamente uma manobra de Netanyahu, através de agentes provocadores, para causar esta carnificina, para eliminar de uma vez por todas a possibilidade de um Estado palestiniano. Não eliminou, nem eliminará. Henrique, eu ainda queria te propor, não querendo estender muito mais, faltou também eu colocar uma questão para os nossos seguidores prestarem bastante atenção. Os números de um lado e de outro são muito discrepantes. São 3.750 mortos entre os libaneses até agora. Na Palestina, passa de 50 mil, há muito, porque eles não contam aqueles corpos que não foram encontrados, evidentemente, não é? Mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, sem casa, foram deslocadas dos seus lares, né? Tiveram destruídos ou ameaçados. Agora, contra 73 soldados israelenses e 45 civis. É claro que a gente já falou sobre isso, eu queria que você relembrasse aquela lógica deles dos números maquiados. Já sabe que na guerra a verdade é a primeira a ser vítima, derrotada. É a primeira vítima. E é óbvio que os números de soldados mortos por Israel são falseados. Estima-se que entre 800 e 1000. E 1 milhão ou 1,5 milhão de deslocados só no Líbano. Só no Líbano, só no sim. Líbano. Não falando dos Gaza, dos milhões. Gaza, Cisjordânia, Gaza, Cisjordânia, tudo isso de deslocados. Efetivamente, a atuação de Israel é uma atuação criminosa, genocida, e o mandado de captura, de prisão do Tribunal Penal Internacional, infelizmente não vai ser cumprido, mas e peca por tardio. Não tem ninguém que vai ter coragem, não? Não, porque ele também não vai agora sair de Israel, a não ser para países amigos como os Estados Unidos. Pronto. Que também é um fora da lei internacional, porque farta-se de cometer genocídios. Estamos a lembrar daquilo que sucedeu em Belgrado e daquilo que sucedeu na Líbia e no Iraque, e na Síria. E tudo isso, mas não aceita que os seus governantes e os seus militares sejam julgados por crimes de guerra. E no Brasil, essa semana foi quentíssima. O golpe finalmente foi esclarecido, escancarado. O rei ficou nu, com as suas vergonhas expostas. Militares de todas as patentes, infiltrados em todos os níveis de governo, em todos os órgãos, em todos os ministérios, em todas as autarquias, financiadores na mídia, enfim, tudo está sendo exposto. Agora, é a pergunta que não quer calar. Quando é que Bolsonaro pode ser preso? Henrique, ele pode fugir, ele já anunciou que pode se esconder até numa embaixada. Não era o caso
de uma prisão preventiva, Claro que fora era. o risco dos Claro que loucos era. que se Bem, imolam, esses loucos, como houve agora. eu esperava que esses loucos bolsonaristas que pedissem a intervenção dos extraterrestres, pusessem lá Pois. um celular na cabeça e uma antena e pedissem a intervenção dos extraterrestres, como pediram naquela altura, em janeiro. E também, olha, que E o cantar Silas para pneu. Malafaia e que o Silas Malafaia e o Edir Macedo fizessem um milagre, porque eles fazem milagres, eles Fizeram previsões, fizeram né? previsões, É. anunciam milagres, vendem milagres, vendem apartamentos no céu aos brasileiros. Não, eles abrem para os portugueses também, se Também, quiserem, também, tá? claro Se que você também. quiser, também Também os pode. portugueses também Eles não estão são... excluídos. Não, Desde que paguem bem, é só pagar, é só tá? pagar. De preferência em Pois. euro. Esperamos que Silas Malafaia e Edir Macedo e os extraterrestres os venham livrar da prisão. Mas que a prisão venha rapidamente, porque Bolsonaro e aquele gangue de criminosos bolsonaristas que Não só glorificam, é gente que glorifica um tipo chamado Ustra, um indivíduo asqueroso, um torcionário, que torturava mulheres metendo-lhe ratos na vagina. Esse Ustra é o indivíduo com quem trabalhou o general Braga Neto, inclusivamente. Parece que o Braga Neto aprendeu com Ustra e pretendia agora fazer o mesmo. Não só matar, mas depois torturar. Aquilo que falhou foi apenas um certo comando das Forças Armadas que, no fundo, é em grande parte comandado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos não estavam de modo nenhum interessados num golpe. Biden não estava interessado num golpe que colocasse no poder do Brasil um aliado de Trump. E isso fez que o golpe abortasse. Esperamos que Bolsonaro seja urgentemente preso, porque há realmente perigo de fuga, perigo de desordem pública, né? Porque afinal de contas a gente viu perigo um de sujeito que se explodiu. desordem pública, até porque já os seus apoiantes, e ele próprio apela para os apoiantes impedirem a sua prisão, e perigo, inclusivamente, de perturbação do próprio processo de crime que está em curso. E são perigos que, em qualquer país do mundo, levam à prisão preventiva de qualquer indivíduo. Ainda por cima, um indivíduo daquele género altamente perigoso como é Bolsonaro. Esperamos que a prisão preventiva seja decretada em breve. Bom, é isso que nós temos. E queria falar também sobre Moçambique. Moçambique Pois. é um problema gravíssimo, é um problema... infelizmente a Frelimo está a tornar-se um partido ocupante do poder. A corrupção mina o poder público em Moçambique. A população moçambicana, que vive num país que, na realidade, podia ser um país, se não rico, pelo menos onde a esmagadora maioria das pessoas vivesse com dignidade. Moçambique é um país onde a generalidade das pessoas, devido à corrupção, devido aos crimes do regime liderado pela Frelimo, vive na miséria. Mas estas eleições para a presidência de Moçambique foram falseadas pela Frelimo, manifestamente. O povo vem para as ruas, vem com razão, o povo está descontente. Contactamos com gente em Moçambique, gente que em tempos apoiou a Frelimo e que agora detesta a Frelimo, percebe em toda a corrupção em que a Frelimo se meteu, e a Frelimo agora e o poder político, o governo moçambicano, não hesita em usar as forças militarizadas, a polícia e as forças armadas para matar cidadãos que apenas exercem o seu direito a manifestar-se. Ainda
Agora, um tanque atropelou uma manifestante sem razão absolutamente nenhuma, não havia motivo nenhum para que o fizesse. Ela estava a exercer o seu direito de manifestação com indignação, mas sem causar distúrbios públicos, sem partir nada, portanto, aquilo que fez foi apenas um puro ataque a uma manifestante. Já foram mortos vários manifestantes e era importante que quem dá esse tipo de ordens seja no futuro julgado pelo Poder Judicial moçambicano, porque essa gente está a cometer crimes. E que estas eleições sejam invalidadas, que haja eleições supervisionadas pelas Nações Unidas por observadores internacionais, de modo a que, de uma vez por todas, se afaste o argumento por parte da Frelimo de que venceu as eleições. Estas eleições devem ser anuladas, elas não são válidas, todo o sistema de controle eleitoral está nas mãos da Frelimo e a falsificação destas eleições é notória. Vamos a ver se isso é possível e se o povo moçambicano, o povo irmão de Portugal, com quem Portugal tem uma relação profunda de fraternidade, se esse povo moçambicano começa a viver numa verdadeira democracia e num poder que é controlado pelo Poder Judicial, em que a corrupção é combatida, em que os órgãos de informação têm direito a manifestarem-se, em que as pessoas têm direito a manifestarem-se. É onde existe, efetivamente, democracia, onde existe liberdade. Bem, vamos aguardar, não é? Inclusive, temos que perceber como é que se desenrola as questões, porque eu queria ter complementado, mas no Brasil, inclusive, havia planos de assassinato. Então, que as Forças Armadas, golpistas, também sejam punidos e todos que financiaram e financiam quaisquer golpes de Estado que ponham em risco a democracia e que façam ascender o fascismo. Anistia jamais. Com isso eu termino e passo para o Henrique se despedir. Eu agradeço toda a atenção dos nossos espectadores e despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura. Não se esqueça de se inscrever, caso não tenha feito ainda. E agradecemos a você que chegou até aqui nesse vídeo. Pedimos ainda a você que ajude a gente, distribua para mais um amigo e volte a nos assistir na próxima semana, no próximo programa Política Impura, pela Rádio Transforme, pela revista Em Comunidade. Até mais. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.